Muito bem, chegou a hora de falar de Licorice Pizza, novo filme de Paul Thomas Anderson, candidatíssimo ao Oscar, que já tem minha torcida. Então, assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Sim, como é bom quando a gente vai no cinema e sai completamente contemplado, completamente feliz com o produto que a gente viu, com o filme que a gente viu. E foi essa a minha sensação com Licorice Pizza, novo filme do Paul Thomas Anderson, um cara que já entregou dramas pesadíssimos como Vício Inerente, como Sangue Negro, como Boogie Nights. Cara, ele fez muita coisa louca. E agora ele entrega um filme completamente diferente da sua pegada, daquele filme mais dramático, daquele filme mais reflexivo, daquele filme pesado e horas com uma crítica muito pesada também. Não, Licorice Pizza é uma comédia dramática, uma dramédia, digamos assim, que é leve, que é solta e que é diferente realmente dos filmes que o Paul Thomas Anderson já entregou e que a gente estava acostumado. Licorice Pizza, ele tem esse título estranho, né? Que o nome literal é Pizza de Alcaçuz, né? Que é um nome que era uma gíria dada aos discos de vinil na época dos anos 70 e também é um termo muito usado para discos de vinil. E também é o nome de uma loja que vendia discos de vinil. Então, essa é a pegada, essa é a referência maior porque que tem esse nome tão estranho, né, de Licorice Pizza. Então essa é a jogada. O Paul Thomas Anderson ele constrói um filme todo nos anos 70 com uma ambientação fantástica, com atores fantásticos, com uma dupla de protagonistas que, assim, tem uma química sensacional e que destoa de todo clichê de Hollywood, que seria, por exemplo, botar um Tom Holland com uma Zendaya, um Timothée Chalamet com uma outra menina bonita, enfim. Tem toda essa pegada de clichê, de grandes astros, enfim, de rostinhos bonitos, que é ao avesso. Aqui não tem isso. E a gente tem na dupla de protagonistas o Cooper Hoffman, que é outra coisa, outra história legal do filme, que ele é filme do Philip Seymour Hoffman, que foi vencedor do Oscar, falecido em 2014, um cara um grandioso ator que fez vários filmes do Paul Thomas Anderson. E temos a Alana Haim, que é uma guitarrista, uma musicista, uma líder de banda da banda Haim, que traz toda a família para o elenco ali, porque na verdade toda a família dela e as irmãs que tocam na banda dela fazem as irmãs dela no filme. Então tá tudo muito dentro de casa e tem essa pegada peculiar já de cara com os dois protagonistas, né? Mas qual é a história de Licorice Pizza? É uma história de amor, de relação entre duas pessoas. O menino Gary, que é o Cooper Hoffman, que tem 15 anos e é um ator, e ele tem uma lábia sensacional, é um cara super empreendedor, quase que um picaretão. E desde o início, na primeira cena, no primeiro diálogo, a gente tem um estalo que ali tem um cara diferente. Ali tem um cara que sabe levar o papel, que soube conduzir todo o papel dele, todo o personagem dele, e de cara a gente começa a simpatizar com ele, com a conversa dele, como ele é descolado, como ele é insistente. E do outro lado, a Alana, que a Alana também faz uma personagem com o mesmo nome dela, que é uma menina que já tem seus 25 anos, que está trabalhando numa empresa que faz as fotos do livro colegial lá do ensino médio, onde está o Gary, e ali na fila das fotos que eles se conhecem, e ele vai meio que trovando, meio não, completamente trovando ela, para tentar sair, se encontrar com ela fora do colégio. E a partir desse estopim, desses primeiros diálogos que já são sensacionais e que a gente já compra os personagens, talvez você estranhe, né? Porque como é uma questão de osmose, de educação, que a gente tem um pouco da escola norte-americana de cinema, né? A gente bate o olho, bom, na mesma brasileira também, né? Por que não? A gente bate o olho num casal, num perfil de clichê de cinema de casal e a gente pensa num casal totalmente diferente. E aqui o Paul Thomas Anderson ele fez uma coisa completamente diferente dos padrões e a gente fica ali tentando entender quem são aqueles personagens, o que eles estão fazendo, será que eles vão ser os protagonistas mesmo? A gente fica com uma série de dúvidas, mas a gente vai comprando tudo o que vai acontecendo. E a partir dali o Paul Thomas Anderson nos conduz numa jornada que ela não é linear, com início, meio e fim, ela é muito aleatória, ela vai cozinhando aos poucos, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem ideia, ele não te dá deixas de coisas que podem acontecer no futuro, de situações que a gente vai se envolver. É muito estranho isso, porque normalmente isso é uma fórmula do cinema e a gente também já está acostumado a isso. Porque eles começam a conversar, eles começam a sair, e aí tem problemas com a família. Eles têm uma particularidade na relação deles que é sempre umas idas e vindas, a gente não sabe se vai dar certo, se um vai querer, se o outro não vai querer. Começam a aparecer novas pessoas no meio e eles começam a se interessar por elas.
é meio que uma adolescência que a gente tem, assim, a gente vai se identificar muito com algumas coisas, por exemplo, tipo, numa festinha que a gente fica olhando para aquela nossa pretendente, para o nosso crush, e as coisas não funcionam muito bem, e daí a gente vê ele ficando com outra menina, e a gente quer também então ficar com outra menina. O mesmo acontece com a reversão dos gêneros aqui, enfim. As coisas são assim, a gente se coloca nessas situações e na adolescência a gente passa por isso. Tanto homem quanto mulher, tanto menina quanto menina, enfim, qualquer um. Ao mesmo tempo que a gente tem todo um contexto da Califórnia lá dos anos 70, com música, com a trilha sonora no talo, muito boa, com o figurino muito bom, com as ambientações muito bom, com tudo, toda a construção muito boa, mas principalmente um contexto que vai aparecendo aos poucos na TV, no rádio, uma coisa. São situações que a gente vai se envolvendo com a guerra do Vietnã, tem as coisas dos políticos, dos presidentes ali comentando na TV e coisas que estão impactando diretamente na sociedade, por exemplo, como uma crise no combustível, que as pessoas começam a ficar enlouquecidas no combustível. Todas essas coisas vão contextualizando um pouco mais a trama e vão impactando também no que eles estão fazendo por ali, né? O Gary, como eu falei, ele é muito empreendedor, ele está sempre achando coisas novas para fazer, isso meio que fascina a Alana, e eles vão se envolvendo nessa coisa, ela começa a trabalhar com ele, eles começam a vender colchões d'água, que era uma coisa muito da moda dos anos 70. Aí depois eles vendem tudo, começam a fazer instalações dos colchões, mas terminam com a loja. Depois estão fazendo uma campanha de marketing para um político. E nesse meio tempo, além do contexto, das tramas que eles vão se envolvendo, e de como as situações vão acalentando e vão crescendo a relação dos dois, a gente tem a participação especial de Sean Penn, como um personagem real, de um produtor também de Hollywood, mostrando um pouco de como era a fauna de Hollywood naquela época. Então, e aí o Sean Penn tá lá cantando, daqui a pouco ele faz umas coisas malucas, e eles vão num restaurante que era muito famoso na época também. Depois tem a participação do Bradley Cooper, completamente bizarro como o John Peters. E aliás, o John Peters, ele participou da construção desse roteiro, ele deu as dicas de como o Paul Thomas Anderson podia conduzir o seu próprio personagem, e ele faz coisas bizarras, e eu gostaria muito de ter conversado com esse cara na hora de que ele estivesse dando essas ideias de que o Paul Thomas Anderson poderia fazer no filme, porque, olha, não tá no gibi o que o cara aprontou. Mas enfim, são tantas coisas legais que vão acontecendo, a gente não sabe para onde a gente vai, as coisas vão acontecendo, o relacionamento parece que vai acabar, parece que vai engrenar, a gente não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo a gente vai se levando pela trilha sonora, pelos anos 70, por todos aqueles elementos que fazem do filme um filme de época, um filme nostálgico, um filme legal de se assistir. E claro, muito bem amparado nesses dois protagonistas que estão realmente excelentes. Não sei de onde Paul Thomas Anderson teve tanta criatividade para casar esse casal diferente, muito longe dos estereótipos de Hollywood, mas que funciona muito bem e que a gente se sente muito intrigado e muito feliz por estar vendo tudo que eles estão passando ali. A gente ri, às vezes a gente fica torcendo o nariz, a gente fica pensando o que vai acontecer, a gente não tem ideia do que vai acontecer. E a gente sai leve da sessão, a gente sai feliz da sessão, contemplado, porque quando chega no final, mesmo a gente não tendo aquele formato de início, meio e fim, a gente entende que o filme terminou e a gente fica com uma sensação assim, eu veria esses dois personagens por mais umas 3 horas só tretando com essas coisas malucas que eles me apresentaram durante essa sessão. Então, é realmente muito legal o que Paul Thomas Anderson fez nesse filme. Como eu te disse, me senti muito contemplado, muito feliz. E, junto com o Ataque dos Cães, Licorice Pizza já tem a minha torcida no Oscar para melhor filme, porque acho bem difícil que eu assista algum outro que possa tirar essa sensação que Licorice Pizza me deixou. Então, um gostinho de vitória, um gostinho de quero mais. Foi essa sensação que eu saí da sessão de Licorice Pizza. Então, falei com spoilers, me enrolei um pouquinho, mas não, eu acho que eu consegui traduzir um pouco do meu sentimento sobre esse filme. É um filmaço, é muito bom. E agora eu vou dar a nota, claro, a nota. 4,5 para Licorice Pizza. Tem minha torcida, tem o meu apelo, tem a minha simpatia. E gostaria de saber se vocês vão assistir, se vocês estão curiosos, se vocês já assistiram. Deixem aqui nos comentários. Comentem o que vocês acharam, comentem, enfim, que não gostaram, que gostaram. É muito importante pra gente. Deem uma olhada também no nosso Apoia-se, apoia.se/vigilianerd. Um mundo de vantagens para você. Você ganha todo mês um ingresso de cinema. E olha só, os VIPs, os nossos membros VIPs do Telegram, vão participar de uma pré-estreia de The Batman. Olha que massa. Então, se você tá afim de fazer parte desse mundo de vantagens, assina o nosso Apoia-se e contribua com o nosso canal, que vai ser bem legal também. É isso, fico por aqui. Obrigado, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de seguir a Vigília nas redes sociais, porque vocês sabem,
a vigília não para.